Mas bora começar com o nosso assunto de hoje. Eu vou escolher começar pela parte de intolerância à lactose, que é a mais comum, tá? Então, para quem não sabe, para quem desconhece ou para quem conhece um pouquinho o assunto, intolerância à lactose é uma deficiência, tá, na produção da enzima lactase, que é a enzima que vai digerir, que vai quebrar a lactose, que é o açúcar do leite, em galactose-glicose, tá? Então, quem tem sintomas de intolerância à lactose, geralmente costuma ter sintomas gastrointestinais. O que são esses sintomas gastrointestinais? O mais comum é diarreia ou muitos gases, que são as flatulências. Algumas pessoas sentem um pouquinho também de distensão abdominal sem grandes problemas, dor de estômago. Esses são os sintomas mais comuns, tá? Só que para mim, a consequência mais grave, ela é a longo prazo e ela é silenciosa. Isso por quê? Porque se você fica consumindo um alimento que você não digere bem ele, esse monte de fermentação bacteriana que você vai gerar ali no seu intestino, por conta de uma proteína, de um açúcar não digerido, vai aumentar muito o número de bactérias patogênicas, que é o que a gente chama de SIBO, supercrescimento bacteriano. E aí as complicações, os sintomas passam a não ser somente quando come o alimento rico com lactose. Aí os sintomas passam a ser mais constantes, aquela pessoa que tem mais flatulências o tempo todo, tá? Não só flatulências, mas outros sintomas de supercrescimento bacteriano, cólica, dor abdominal, aí pode ir para diarreia mais frequente ou constipação mais frequente. Então, das consequências, aqui eu considero mais grave e que muita gente desconhece, por isso tem intolerância alimentar, tem intolerância à lactose e continua consumindo, desconhece dessa informação, que eu acho muito importante, porque é muito mais difícil depois tratar uma SIBO, tá? É muito mais difícil tratar esse tipo de desbiose, mas tem tratamentos naturais, eu adoro vários deles e tenho um ótimo resultado lá no consultório, tá? Agora, o que é importante também trazer de informação para essa parte de intolerância à lactose? Que muita gente confunde os sintomas de alergias, a rinite, essa parte não tem a ver diretamente com a lactose, tudo bem? Então, essa parte mais importante que eu quero que vocês não confundam. Dani, mas eu não tinha desconforto antes, comecei a ter. Clássico da intolerância à lactose. Porque a intolerância à lactose, ela vem a algo a ser mais comum quanto mais idade. Porque nós deixamos de produzir as enzimas, que é a lactase, conforme o passar dos anos, ok? E principalmente a gente passa a ter esses sintomas de forma mais precoce quando nós temos fatores genéticos associados. Então, se você tem um fator genético, um polimorfismo lá na sua enzima na LCT e na MCM6, a chance de você vir a ter intolerância à lactose é muito grande. Se você herdou isso de pai e herdou isso de mãe, é quase certeza, tá? Então, a chance de você vir a manifestar sintomas de intolerância de forma precoce é muito alta. E nesse caso, não adianta insistir, não adianta fazer protocolos digestivos, é uma grande chance de você vir a ter os sintomas, você precisa aprender a como gerenciar, tá? Aprender qual que é o seu nível de tolerância, de repente uma quantidade menor, ou da preferência para mais as bebidas fermentadas, então no caso do leite, preferir um iogurte fermentado. E depende da intolerância, se for no gen se forem nos dois genes e for da idade de mãe e pai, realmente trocar o leite por os derivados por exemplo, leites vegetais. Trocar o leite de vaca por leites vegetais, se for o caso, tá bom? Então é muito importante deixar claro que existem vários cis nessa história. E eu não gosto de pôr rótulos, ok? Cada um é um e cada um tem que avaliar o seu caso, tá bom? Se eu estiver falando rápido, alguém me avisa, tá bom? Outra coisa importante deixar claro, diagnóstico de intolerância à lactose é médico que faz. O exame mais comum é aquele tipo curva glicêmica, só que ele é com a lactase. Eu, Daniela, particularmente não gosto de fazer esse exame, de pedir esse exame,
Porque os sintomas que a pessoa sente, para mim, já são uma resposta. Se você consome leite, você sente fermentação, sente estufamento, sente diarreia, para quê? Que você precisa ter um papel te falando isso, entende? Eu não gosto de pedir esse tipo de exame porque eu vou expor o meu paciente a uma quantidade muito grande de lactase, a ele possivelmente ter muito desconforto e possivelmente piorar toda a flora intestinal só para eu ter um papel que confirma o que ele já sente. Quer dizer, para mim não faz muito sentido, tá? Mas tem gente que precisa ver no papel para mudar e tá tudo bem, ok? Agora, o que é muito importante também nessa questão aí? Quando você está tendo muitos sintomas de desconforto e por muito tempo, quando você só retira o alimento, só tira o leite e os derivados, mas já tendo feito muito tempo um consumo com aquele desconforto, existe uma grande chance de você já ter alterado a flora, a sua microbiota intestinal. E aí, neste caso, você precisa de um protocolo específico para reparar esse dano já causado, tá? Para deixar tudo clean, tudo sem sintomas. O ideal é não ter sintomas, gente. Não se acostume, não é porque ele é comum para você que ele é normal. O ideal é não ter desconforto, o ideal é não ter diarreia, o ideal é não ter gases, não ter estufamento, não ter dor de estômago. Não é porque você tem, porque sua mãe tem que é normal. Isso é muito importante de deixar claro. Tudo bem até aqui? Boa noite, tá? Boa noite para quem está entrando aqui. Então, acho que eu falei resumidamente bastante sobre a intolerância à lactose. Agora vamos para a confusão que vocês mais fazem com a intolerância à lactose, que é a sensibilidade alimentar. A sensibilidade alimentar, ela não tem a ver com a lactose. Ela não tem a ver com a digestão do carboidrato, tá? A sensibilidade alimentar, ela pode ter múltiplos fatores associados e ela é a mais difícil, a que gera mais margem para confusão. Por quê? Existe sensibilidade alimentar, por exemplo, à cafeína, existe sensibilidade alimentar ao gengibre, existe sensibilidade alimentar à proteína do leite, existe sensibilidade ao glúten, existem sensibilidades ao grupos enxofrados, que é quem come alho, cebola e não se sente bem. Existem várias sensibilidades alimentares e várias causas por detrás delas, tá? Muitas vezes a causa dessa sensibilidade alimentar, por exemplo, eu tomo café e não me sinto bem com o café, ou sinto que ele me agita demais, fico com taquicardia. Isso é um sinal de que possivelmente nas suas expressões lá nos seus genes você tem uma alteração no CYP1, ou seja, você não metaboliza bem a cafeína. E aí ela não sai do seu corpo, ela fica mais tempo do que deveria. E por isso ela gera alguns sintomas que a gente que geram um desconforto. Então, nesse caso, é uma alteração mais hepática que gera essa sensibilidade. Existem outras sensibilidades, como por exemplo da proteína do leite, que aí é uma questão relacionada às proteínas como caseína, beta-lactoglobulina, alfa-globulina. Então, não tem nada a ver com lactose, que podem serem mal processadas, tá? E quando mal processadas, virem a romper uma pequena parede, um pequeno canalzinho no seu intestino, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, quando a gente tem uma reação, digamos que má digestão proteica, tá? Alguns alimentos, como leite e derivados é comum, como o glúten é comum, essa macromolécula ela fica lá batendo na parede do seu intestino e gerando pequenas aberturas, pequenas permeabilidades, pequenos leaky guts. E aí essas proteínas começam a passar por aqui, dão margem para bactérias passarem por ali, dão margem para outros compostos passarem por essa permeabilidade. Tudo isso lá na corrente sanguínea vira uma confusão para o seu corpo que não sabe administrar o que deveria estar ali, o que não deveria estar ali, e ele se defende contra intruso. Da mesma forma que se você deixar na sua casa a porta aberta, entra um ventinho gostoso, entra talvez uma visita, mas talvez entre uma barata, talvez entre um vizinho intruso, tá? Porta aberta. E aí o corpo responde geralmente a isso com sinais de inflamação. Então a gente começa a ter como frequência sintomas de terminologias IT.
que é rinite, sinusite, dermatite, pode ser também uma dor de cabeça, pode ser um aumento assim muito expressivo de celulite, que também é inflamação, pode ser uma gastrite, uma faringite, uma coceira, tá? Esses sintomas, eles não são de intolerância, esses sintomas são de sensibilidade alérgica, não chega a ser uma alergia alimentar, porque os sintomas não necessariamente são graves e não necessariamente são no dia do seu consumo. E aí que complica, porque aí a gente não lembra nem o que comeu ontem, não é? Quem que lembra o que comeu ontem, o que comeu anteontem? Porque as sensibilidades alimentares, elas podem levar tempo para o corpo manifestar. Geralmente é 24, 48 horas, mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. Então, é muito importante entender que nas sensibilidades alimentares, existem a possibilidade do glúten, existe a possibilidade de ser o leite, mas existe a possibilidade de ser muitas outras coisas. Existe a possibilidade de ser uma sensibilidade às castanhas, existe sensibilidade a alguns peixes, existe sensibilidade à canela, existe sensibilidade ao gengibre, ao açafrão, né? Mas eu falo, nossa, Dani, mas o açafrão não faz bem? Tudo depende para quem, tá? E esse que é o legal da nutrição, gente. É isso que é o mais legal, porque nós somos seres únicos. E seres únicos têm respostas diferentes. E o seu corpo conversa com você. Você precisa entender e saber ler o que ele te fala, tá bom? Outra coisa muito importante, vamos supor que você tem uma sensibilidade à proteína do leite. Pode ser que essa sensibilidade seja porque o seu intestino está permeável. E aí, se você corrigir essa permeabilidade, pode ser que os sintomas não venham a ser tão recorrentes ou não venham a acontecer. Pode ser também que seu estômago tenha uma deficiência ou esteja desregularizado nas enzimas e no pH. Pode ser que você esteja com uma hipocloridria, uma baixa produção de ácido clorídrico, e isso esteja prejudicando a sua digestão e com isso levando a ter sensibilidades, tá? Pode ser, como eu comentei do caso do café, que você tem uma deficiência em metabolizar algumas coisas, uma deficiência mais puxando para o lado hepático, tá? Pode ser também que você tenha uma questão genética e que você está muito estressado e você aumentou as expressões genéticas. Que o seu estilo de vida não esteja sendo favorável e aí você está lá apertando todos os botõezinhos que você poderia não apertar. Tá? Você pode herdar uma genética de mãe e pai e não necessariamente a vir a manifestar. O que vai ser determinante é o seu estilo de vida. E olha que legal isso. A gente pode herdar uma genética, às vezes, de ganho de peso e não vir a manifestar. Tá? O que vai determinar é as suas escolhas. É o seu estilo de vida. Então, tá nas suas mãos. Olha que beleza. Né? Outra coisa muito importante. Deficiências. Tá? Algumas deficiências nutricionais, principalmente as deficiências que são doadoras de um grupo, que a gente chama de doadoras do grupo metil, como por exemplo a vitamina B9, por exemplo a vitamina B12, elas podem, quando estão deficientes, vir a acarretar em confusões com relação à sensibilidade também, porque elas podem de forma indireta apertar esses botõezinhos genéticos, conduzir de forma errônea as expressões. Então, às vezes a gente corrige isso e os sintomas desaparecem, tá? Então, é natural que isso gere muita confusão esse assunto, porque ele é muito complexo. Isso que eu nem estou entrando em detalhes sobre eles, tá? E isso que também existe a sensibilidade alimentar por um consumo de alimentos que estejam aumentando o seu hormônio histamina, que é muito comum. Será que eu falo? Não sei se eu vou falar. Vou falar, porque tem gente que não gosta de ouvir, mas eu tô aqui pra trazer, pra honrar com vocês o compromisso da informação e da verdade, né? Eu sei que tem gente que se dói, não pode mais falar agora mal do glúten, não pode mais falar mal do leite, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar o que nos faz bem, ok? E tem documento, tem muito artigo que mostra tudo isso, e eu acho que o mais triste é ver gente sofrendo com sintomas sem saber que não precisaria estar sofrendo. E isso eu falo porque pessoal, eu já tive muitas sensibilidades alimentares. Muitas. Eu tinha enxaqueca, eu tinha dermatite, eu já comentei isso com vocês, a gastrite, eu tinha tudo.
E eu sofria porque eu não tinha um diagnóstico. Porque não tinha o que fazer e todos os médicos falavam que era emocional e eu tinha certeza que não era meu emocional. Tá? Então eu acho que um dos fatores que para muitas pessoas aumenta a estamina, que vocês não gostam de ouvir, mas é a realidade, é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela é fermentada, como a cerveja, como o vinho. Ah, mas Dani, o vinho não faz bem? Depende. Para quem tem enxaqueca, muitas vezes o problema está na digestão de alguns alimentos cítricos, tá? Como abacaxi, como laranja. Entende? Entende que como o que pode fazer bem para um, pode não fazer bem para o outro? E o mais legal da sensibilidade alimentar é que ela pode ser momentânea também. Ela pode ser momentânea porque você pode estar num período muito alto de estresse, seu intestino com muitas permeabilidades, desregularizou totalmente seu pH e a gente consegue corrigir tudo isso e normalizar. Então, ela não necessariamente é um diagnóstico para sempre. E aí, o que é preciso? É preciso encontrar a sua tolerância alimentar. A frequência com que você pode comer aquele alimento, depois de corrigir as etapas necessárias, com que você possa comer esse alimento sem ter desconforto. Então, hoje, eu, Daniela, consigo comer o abacaxi, que era um alimento muito difícil para mim com relação à enxaqueca. Hoje eu não tenho problema. Hoje eu consigo consumir glúten de vez em quando sem morrer de dor de estômago, sem prender meu intestino, sem já aparecer alergia de imediato. Mas se eu estiver estressada, olha só que importante isso também. Se eu estiver estressada, não é o melhor momento para consumir, porque meu intestino já vai estar mais permeável. Essa é a principal relação do estresse na imunidade. É por isso que muita gente fica estressado, tem herpes, por isso que tem muita gente que fica estressado, tem HPV, fica estressado, tem afta, fica estressado, tem mais alergia de pele, tá? Porque o intestino é a nossa porta de imunidade. Se você ficar estressado, você está fazendo mais permeabilidade, tá bom? Essa é a relação. Por isso que quando eu trato hoje alergias, né? Quando eu cuido da alergia dos meus pacientes, a gente trata muitas vezes a parte emocional. O uso de fitoterápicos eu tenho um ótimo resultado, tá? E a gente consegue aí tratar um pouco da causa, que é o que eu acho mais legal. Outra coisa importante que eu anotei aqui para trazer para vocês, tá? Exames. Às vezes aparece alguns pacientes no consultório já com os exames de sensibilidades alimentares, que são exames específicos, tá? Não são feitos em laboratórios comuns, porque são marcadores diferentes, ok? São exames caros e muitas vezes essa tomada de decisão de vocês com a melhor das intenções, tá? Com a melhor das intenções de já chegar na Nutri com os exames todos, às vezes acaba sendo um tiro no pé. Por quê? Porque às vezes era só uma flora intestinal que precisava ser corrigida. E aí quando você faz esse tipo de exame, sem antes ter trabalhado todas as possíveis causas, esse exame pode dar falso positivo, falso negativo, tá bom? Então, pelo bem de vocês não jogarem dinheiro no lixo, eu sugiro que vocês sempre conversem com um profissional, com o Nutri de vocês, tá? Para ver primeiro o que é preciso fazer. De repente, uma correção digestiva, de pH, aumentar um grupo de doador de metil, talvez isso já resolva. Não resolveu? Aí sim é super legal você fazer o teste de sensibilidade alimentar, descobrir pelo teste de sensibilidade alimentar quais são os alimentos que você tem mais dificuldade, descobrir qual é o nível de sensibilidade que você tem e com isso dá para você conseguir chegar mais fácil à sua tolerância alimentar. Então acelera bastante o tratamento. E aí depois disso é rodiziar o alimento na frequência com que o seu corpo tolera. E talvez com o tempo isso melhore pra caramba, tá? Então é super possível de ter melhoras, tá? Só se a sensibilidade for mais grave. Aí, o próximo ponto de confusão que vocês fazem com esse assunto é as alergias, tá? A alergia alimentar já é outra coisa, que aí já existe o risco de fechamento de glote, é mais comum quando tem as urticárias, para quem tem muita coceira, tá? E aí os marcadores de exame são os que geralmente vocês fazem com mais facilidades, que é o IgE, tá? Que é o anticorpo, a imunoglobulina IgE. Esse caso, geralmente,
esse caso geralmente é mais fácil de identificar porque o seu sintoma, ele é meio que bate pronto, tá? Geralmente. Podem ter outras relações? Pode, com a histamina também é bem comum. Então, comi carne de porco, que aumentou a histamina, tá? Então, é muito importante vocês tomarem cuidado com a interpretação que vocês fazem. É muito importante vocês entenderem que existe uma relação diferente do exame de sangue com o teste de PL, tá? Que é muito importante também vocês avisarem o Nutri das alergias que vocês têm a medicamentos, isso também é muito importante. Principalmente o AS, o medicamento AS. Tem muita gente que tem alergia ao medicamento, não fala isso no nutricionista porque acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver, tá? Porque existem muitos alimentos que podem conter esse mesmo composto e se você escolher vários alimentos em grande quantidade, você pode estar se expondo a esse componente que você é alérgico. Então, sempre fala em tudo, tá bom, gente? Quanto mais informação, melhor, tá? Vocês estão me acompanhando? E por último, é a questão da doença celíaca, que daí já é uma doença autoimune. Então, muita gente confunde, eu tenho alergia ao glúten. Alergia ao glúten é uma coisa, sensibilidade ao glúten é outra, e doença celíaca é outra, tá? E existem exames diferentes, diagnósticos diferentes e condutas muito diferentes. Quem tem doença celíaca tem uma doença autoimune, tá? A chance desse não tem remissão. Tá? Geralmente tem fatores genéticos associados e a exclusão tem que ser total, tá? Em alguns casos a pessoa consegue tolerar um pouquinho, mas é muito mais difícil, é muito específico e nesse caso é muito importante tratar a imunidade, uma dieta mais anti-inflamatória, uma dieta que faça um estímulo aí dos anticorpos de forma mais modulada. Aí tem muitas outras coisas que eu não quero entrar em detalhes aqui hoje pra gente não ficar muito extenso, tá? E para fechar, outra coisa que é muito importante, que vocês confundem também, é tentar avaliar se vocês têm algum alimento que faz mal ou não por passar mal, tá? Somente por passar mal não é a melhor maneira. Se você fumar um cigarro hoje, você não vai sentir nada de diferente, entende? Se você tomar um refrigerante hoje, você sabe que o refrigerante faz mal, você não vai se sentir mal por isso. Muita gente chega com esse discurso, não, mas eu como não me faz mal, né? Não é dessa maneira que a gente avalia, não é só dessa maneira que a gente avalia. Muitas vezes você está com uma tendinite de repetição, que é uma inflamação. Muitas vezes seus exames de sangue estão lá escancarando um monte de inflamação, uma ferritina altíssima, um PCR elevado, tá? Um número de eosinófilos e basófilos muito alto. Muitas vezes essas são as evidências de que existem fatores inflamatórios na sua vida. E aí a gente precisa olhar para quais são esses fatores inflamatórios. É só uma questão intestinal? É uma questão mais alimentar? É uma questão de estresse? É uma falta de vitaminas antioxidantes? É uma falta de alimentos anti-inflamatórios? A gente vai precisar olhar para a raiz do problema, tá? Acho que eu falei a maior parte das coisas de forma bem resumida. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida específica, se eu falei muito rápido. Legal, pessoal. Vai me dando um feedback aqui se ficou claro. Quem já quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta, que agora eu tenho mais atenção aqui para vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar, enquanto vocês mandam as perguntas aí, outra coisa que eu queria falar sobre isso é que a relação de alergia na infância é um pouco diferente da relação de alergia na fase adulta também. Ok? Muitas vezes a criança, ela tá ali com uma questão de imaturidade digestiva. Então, a forma de tratar bebês, tá? Lactantes, né? Bebês e bebês já de 1, 2, 3 anos, a interpretação ela deve ser de forma diferente, tá? Muito importante que vocês separem um pouco desse contexto. E aproveitando que eu sempre falo de emagrecimento, eu quero fazer um link também desse assunto com o ganho de peso. Porque o ganho de peso, a obesidade é uma doença crônica inflamatória. Eu sempre brinco com meus pacientes
que obesidade deveria se chamar gordurite, alguma terminologia IT, porque é uma doença inflamatória. E aí muitas vezes, se eu estou tendo uma dieta, um estilo de vida muito inflamatório, o que acontece? Eu estou liberando vários marcadores inflamatórios o tempo todo, a interleucina, TNF-alfa, um monte de marcador sinalizador para o meu corpo de que existe muita inflamação, tá? E isso vai apertar os meus botõezinhos genéticos ali que vão ativar respostas, que vão ativar patologias, tá? E uma delas é a obesidade. Por isso que a obesidade é uma coisa que, assim, que a gente não pode lutar pela aceitação. Obesidade, gente, é uma doença. O seu corpo não está saudável nessa condição, tá? Agora, pode ser que não seja uma obesidade, pode ser que você venha manifestar aí muito cansaço, pode ser que você venha manifestar aí uma doença neurológica, pode ser que você venha manifestar uma alergia, tá? Existem outros gatilhos, um diabetes, né? Existem muitas patologias que podem estar sendo um gatilho ali, uma resposta a todas essas inflamações, ok? Por isso que sempre as estratégias, e principalmente para não cair, isso é um dado muito legal, para não cair na dieta restritiva, rigorosa, calórica, uma das melhores estratégias para você não ter que fazer restrição calórica é uma dieta anti-inflamatória. Porque você vai diminuir muitos marcadores inflamatórios, você vai dessensibilizar as expressões genéticas que te induzem aquele caminho, tá? Eu, antes de conhecer a nutrição funcional, antes de conhecer as minhas sensibilidades alimentares, eu tinha uma dieta extremamente restrita calórica. Mas por quê? Porque eu comia tudo que me fazia mal, tá? Eu comia pão integral, eu comia leite, eu comia poucos antioxidantes, nem lembro mais exatamente tudo que eu comia de errado, comia doce, então eu tinha que ter um controle muito calórico, muito rigoroso para manter meu peso. E aí, quando eu tirei os alimentos que me inflamavam, nossa, eu consegui subir muito o valor calórico da minha dieta, tá? E aí fica muito mais fácil seguir, tá? Então é muito importante fazer esse link aí, né? Por isso que muita gente fala, nossa, mas eu como tão pouco e não emagreço, porque possivelmente você esteja inflamado. E aí você precisa trabalhar nisso. E aí os resultados começam a aparecer com muito mais facilidade, sem muita restrição. Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. Ficou claro o que eu falei até agora, pessoal? Você recomenda o uso de probiótico industrializado, manipulado caseiro em consultório? Sim, eu recomendo mais o uso de probiótico manipulado, tá? Ou pronto. É que eu escolho as bactérias, as cepas, muito de acordo com o sintoma do meu paciente. Então, se é um paciente que tem muita constipação, eu vou escolher um grupo de lactobacilos específicos para constipação. Se é um paciente que tem mais diarreia, eu vou escolher outro grupo de cepas. Se é um paciente que tem mais ansiedade e depressão, eu vou escolher pseudobióticos. São probióticos que têm mais relação com a produção de serotonina. Se eu tenho um paciente que tem mais uma dificuldade hepática ou digestiva, eu vou escolher mais outras cepas. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com os manipulados, porque daí eu monto de acordo com o sintoma, tá? Agora, sobre a questão do caseiro, é muito importante avaliar se é um paciente que não tem aumento de estamina, não tem problema com aumento de estamina, porque se for caseiro, a gente está falando de kefir, de bebida fermentada. Aí, para alguns casos, pode ser que isso venha a piorar, tá? Então, é difícil responder sua pergunta, viu, Thalita? Mas acho que eu tentei resumir um pouquinho como que eu vejo. Quais os principais alimentos inflamatórios? Olha, assim, de forma geral, Elaine, é um alimento bastante inflamatório, de estímulo bem forte, contínuo para a maioria das pessoas é a fritura. A fritura tem um estímulo bastante inflamatório, tá? O açúcar tem um estímulo bastante inflamatório. E aí depois precisa conhecer as características do seu metabolismo. Será que você tem sintomas inflamatórios? Tá? Você tem muita rinite, sinusite, amidalite? Que existe que você tem? Como é que estão os seus exames? Será que a gente precisa pensar se existe algum alimento que inflama? Ou será que está faltando só um alimento anti-inflamatório? Um açafrão, um gengibre? Será que está faltando um chazinho aí? Tá? Tem muitos chás, a maioria dos chás tem efeito anti-inflamatório. Será que está faltando um sono de qualidade para reparar todo esse processo oxidativo?
Será que você tem alguma questão hepática que possa ser melhorada? Eu iria mais por esse caminho. Zezé, no caso da síndrome do ovário policístico, desenvolvi resistência à insulina. Com esses alimentos inflamatórios, são benéficos nesse caso? Com certeza, né? A resistência à insulina, ela tem total ligação com a inflamação, tá? Então, uma vez que você invista, é que é assim, existem alimentos inflamatórios e existem alvos genéticos desses alimentos. Então, por exemplo, o açafrão é um dos alimentos que tem mais, assim, escala. Ele tem interferência em vários fatores, em vários marcadores inflamatórios. Então, por isso que é um dos que a gente fala muito. Mas na questão, por exemplo, do ovário policístico, do mioma, ou de uma dermatite, daí pode ser que eu oriente de forma mais específica. Então, por exemplo, não, vá para o chá de unha de gato. Não, você vai para o chá de erva baleira, porque eu sei que aquele chá ele vai ter um efeito mais anti-inflamatório para aquela região. É que nem quando você vai num médico, né? Existe um anti-inflamatório que pode ser mais específico para o pulmão, existe um anti-inflamatório mais específico para a infecção urinária, ele vai ter um direcionamento melhor. E a mesma coisa é para o ovário policístico e para a resistência à insulina, tá? Então, dependendo da patologia, a gente consegue direcionar algo mais potente anti-inflamatório. Então, aqui eu dou os exemplos mais gerais, mas assim, que servem para o comum, tá bom? Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou deixar a live salva, pessoal, por 24 horas. E eu tô aqui pensando, semana que vem semana que vem é feriado na segunda, né? Eu não sei se a gente vai ter live na segunda que vem. Segunda-feira é feriado, né? E depois, na próxima segunda-feira, que é dia 9, aí eu já vou estar fazendo meu grupo de desafio, tá bom? Então, acho que nós não teremos live. Eu acho que nós não teremos live por um tempinho. Então, dia 9, eu convido para quem está aqui para participar do desafio, que eu vou entregar um conteúdo, pessoal, que vocês não têm ideia. Vai ser muito esclarecedor. Eu não vou ficar dando muito spoiler ainda, que eu não posso, mas dia 9 vocês não podem perder. Dia 9 e dia 10 serão 2 dias de muito conteúdo. Provavelmente será pelo meu YouTube, não será por aqui, tá? E em breve eu vou falando com vocês. Quem tiver já interesse, Dani, eu quero muito participar desse desafio, né? Algumas pessoas já me mandaram perguntas, já estão interessadas. É um desafio que vai ser um acompanhamento bem... Como que eu posso dizer? Não vai ser só dicas de nutrição, entendem? Eu vou dar o suporte todo emocional para vocês acabarem com procrastinação, acabarem com falta de motivação, para vocês entenderem como acionar o seu cérebro de forma positiva, tá? No processo de emagrecimento e entender como que ele funciona melhor para você. Então, tudo isso vai ficar mais claro em breve, tá? Mas então, para quem tiver interesse, pode me mandar um direct que a gente vai se falando, vai trocando figurinha até o dia 9, tá bom? Em breve eu vou postar, acho que um link aqui para vocês também. Mas espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, espero que não tenham ficado muitas dúvidas, eu sei que é um assunto complexo, tá? Para quem gostou, eu peço por favor que encaminhe a live de hoje, vou postar lá no Stories também, encaminhe para alguém que sofre de alergias, porque eu sei, eu já passei por isso, como é difícil, tá? Então encaminha para alguém que você acha que vai se beneficiar do conteúdo. E eu vejo vocês em breve por aqui. Me mandem sugestões das próximas lives que a gente organiza aí um dia pra gente conversar, tá bom? Muito obrigada. Beijo pra todo mundo. E a gente se vê em breve.